Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo encontre morada em nossas orações. Em nossa conversa fraternal de hoje, vamos falar sobre renovação espiritual. Vamos deixar como referência o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Falar de renovação espiritual é falar sobre o objetivo, sobre a finalidade da nossa própria encarnação, como nos ensinam os guias da humanidade na questão 132 do Livro dos Espíritos. Esses irmãos, esses benfeitores nos ensinam que a encarnação ela tem como objetivo, como finalidade, proporcionar provas, expiações, oportunidades de crescimento para nós espíritos que estamos aí em evolução, para que possamos depurar, para que possamos crescer, para que possamos desenvolver habilidades, para que possamos desenvolver virtudes, para atingir a perfeição e a finalidade a qual Deus propôs para cada um de nós, somos espíritos criados por Deus. Então, renovar faz parte desse processo de crescimento. Normalmente, nós estamos aí encarnados e a maioria dos espíritos tem grande dificuldade em mudar hábitos, em mudar a trajetória da própria vida. Como disse um filósofo certa vez, ele nos ensina e não é difícil ensinar novas coisas para os seres humanos, mas é difícil os seres humanos deixar as velhas coisas, ou seja, os velhos hábitos. Nós temos essa grande dificuldade em renovar os nossos hábitos, em renovar os nossos sentimentos, em transformar tudo aquilo que nós já compreendemos e não faz parte mais da nossa conduta, onde nós já entendemos e devemos mudar, mas nós temos grande dificuldade em mudar os hábitos, né? Vamos fazer uma comparação com a vida financeira, né? Normalmente, quando nós estamos com dificuldade na vida financeira, e nós vamos ouvir os especialistas dentro desse campo, a grande maioria dos especialistas ensinam, e para que a gente possa ali educar financeiramente, ter uma educação financeira, nós precisamos compreender quanto nós ganhamos, quais são os nossos proventos, os nossos recursos e quanto nós gastamos e em que gastamos. Então nós temos que fazer ali uma relação dos nossos gastos, onde estamos gastando os nossos recursos financeiros, né? Basicamente começa aí o processo de reeducação financeira. Mas trazendo aí para o assunto mais importante da nossa existência, a nossa educação espiritual, né? E aí nós vamos perceber, e não há diferença, para que a gente possa se reeducar espiritualmente, renovar espiritualmente os nossos hábitos, né? Os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, nós precisamos fazer esse balanço também da nossa vida espiritual. Nós precisamos compreender quais são as nossas virtudes, quais são os recursos que nós temos enquanto virtudes e quais são também as nossas deficiências, as nossas imperfeições, né? Os hábitos que nós desejamos mudar. E aí, nós não queremos fazer isso. Normalmente nós temos resistência em querer, em colocar em prática, melhor dizendo, ali esse caminho. Porque para que a gente possa mudar
alguma coisa em nossa vida e trazendo para a questão espiritual, para que a gente possa mudar os maus hábitos, as imperfeições, nós precisamos primeiro conhecê-las. Por isso é importante nós escrevermos, nós relacionarmos ali colocar no papel, e nós queremos mudar. Porque quando nós ali escrevemos no papel, quais são os comportamentos, quais são os hábitos, os sentimentos que nós queremos mudar, aí sim nós estamos entrando no campo mais objetivo. E aí se torna mais fácil porque nós vamos enxergando melhor o que devemos mudar, o que devemos renovar. Vamos dar um exemplo aqui simples. Normalmente nós vamos identificar ali, por exemplo, um hábito, e é comum em espíritos como nós, o hábito da maledicência, Quem não fala mal da vida alheia, quem não fala mal das organizações, de todos os sistemas aí do mundo. E aí nós temos esse hábito da maledicência. Mas o que está por trás da maledicência? Aí a gente deve escrever, porque pode ser ciúme, pode ser inveja, está alimentando a maledicência, pode ser a prepotência, ou seja, o indivíduo querer estar à frente de tudo, querer controlar tudo, querer ser melhor que os outros, E aí esse sentimento de prepotência, de querer ser o melhor, não o melhor em si, não, mas o melhor para os outros, E aí começa esse processo de falar mal do outro, em querer destruir os outros. A presunção também, querer estar sempre certo, em querer estar ali no domínio das ideias, dos pensamentos, e aí acaba também ferindo as pessoas, as situações com as palavras maledicentes, E aí existem várias causas, várias fontes para a maledicência, e nós precisamos identificar, E normalmente nós não queremos engajar nessa luta. E aí fica difícil nós vencermos. Mas fica o convite a todos aqueles que desejam combater o bom combate, como disse o apóstolo Paulo. E aí, para finalizar essa conversa fraternal, nosso tempo bastante curto, mas a mensagem que estamos passando é a mensagem de querer aprender, de querer mudar, de querer renovar. Nós vamos trazer e finalizando as palavras do Cristo, onde ele dizia, Vinde a mim, todos vós estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque Jesus é esse porto seguro e nos esclarece e nos mostra o verdadeiro caminho da vida. Então, e possamos estar com Cristo, e possamos viver como Cristo viveu, e possamos renovar a nossa vida com a moral cristã, a verdadeira moral cristã, e o caminho é sempre a caridade, o amor entre os semelhantes. E assim seja, e Jesus nos ilumine sempre. Até uma próxima oportunidade.